Hoje vamos conhecer a história da Rosa, a faxineira que ganhou na loteria. Mas será que isso foi sorte ou azar? Acompanhe agora a história e tire suas próprias conclusões. Rosa estava assistindo a um programa de fofocas de celebridades, bastante entediada, até que o programa foi interrompido pelo anúncio de que uma pessoa da cidade onde ela morava havia sido a grande campeã da loteria. Ainda não muito empolgada, Rosa pensou que aquilo era uma sorte que ela nunca teria: ter seus 6 números sorteados. Foi então que o apresentador anunciou que os números sorteados eram 4, 08, 15, 26 e 42. Ao ouvir os números anunciados pelo apresentador, Rosa quase caiu do sofá. Aquilo não podia ser possível. Ela era a mais nova milionária em Vitória, Espírito Santo. A faxineira de 37 anos sempre gostou de jogar na loteria desde que começou a trabalhar. Ela fazia apostas, no entanto, mesmo que sempre jogasse, nunca imaginou que realmente seria a abençoada sorte. Ainda em dúvida sobre sua própria sorte, Rosa procurou o bilhete de aposta na mesa de cabeceira e então teve certeza de que a sorte realmente havia sorrido para ela. Quando o choque da revelação inicial passou, ela percebeu que teria que contar a notícia para o marido, Paulo. Paulo, um eletricista de 45 anos, era seu marido há mais de 10 anos. O casal não tinha filhos. Rosa não queria ser mãe e Paulo já tinha uma filha de outro relacionamento. Dessa forma, os dois se entendiam nesse ponto e sempre tiveram um relacionamento estável. Paulo é um homem que gosta do seu trabalho e sempre que pode, compra presentes para Rosa. No entanto, a situação financeira deles não era exatamente boa e, portanto, precisavam economizar tudo o que fosse possível. Embora entendesse que não tinham dinheiro, Rosa tinha ambição e queria ter uma vida rica. Agora que ela tinha o bilhete milionário em mãos, começou a pensar em como queria gastar aquele dinheiro e como seu marido provavelmente a guiaria para usar essa fortuna. Rosa não estava com vontade de ser contida e gastar com moderação, pois tinha mais dinheiro do que o PIB de alguns pequenos países. Refletindo sobre essa situação, Rosa chegou à conclusão de que o melhor seria não contar a Paulo sobre o prêmio. Embora tivessem um bom relacionamento, não havia exatamente um grande amor entre eles. Assim, a faxineira decidiu que se divorciaria do marido sem contar sobre a fortuna. Mas, para se livrar de Paulo e não precisar dividir a fortuna com ele, seria necessário convencê-lo a assinar um acordo no qual não compartilhariam nada após a separação. Era tudo o que ela precisava. Não ter que deixar metade daquela fortuna para um marido que não conseguia prosperar na vida por conta própria. Naquela noite, quando Paulo chegou à pequena casa de madeira que compartilhava com sua esposa, encontrou suas malas na sala de estar. Sem entender nada, perguntou: "Vamos viajar?" Rosa então respondeu: "Estou cansada de você e quero o divórcio." Chocado, Paulo não conseguia acreditar no que estava ouvindo, pois quando saiu para o trabalho de manhã, tudo parecia normal. Rosa tinha sido fria, mas nada diferente do habitual. O estado comum da esposa era de não prestar atenção nele. Muito entristecido com a notícia, Paulo tentou argumentar com Rosa e reverter a situação. Disse a ela que a amava muito e que gostaria de compartilhar a vida com ela para sempre. No entanto, tudo o que ele disse apenas serviu para irritar ainda mais Rosa, que o expulsou com mais determinação. 20 minutos depois de chegar do trabalho, Paulo estava sendo expulso de casa com suas malas. Clara, a vizinha fofoqueira, saiu de sua casa para assistir a cena e começou a imaginar quais seriam os motivos de Rosa para expulsar Paulo para a rua. A vizinha chegou à conclusão de que o homem certamente havia traído sua esposa. Não havia outra explicação para aquela atitude. Outros vizinhos apareceram em suas portas e janelas para assistir ao drama que se desenrolava no palco do bairro. Juliana, porém, uma das vizinhas, sentiu pena ao ver Paulo sendo expulso. Ela sabia que ele era um bom homem, então decidiu ajudar sua vizinha a sair daquela situação embaraçosa. Juliana foi até Paulo e disse que sentia muito por tudo, inclusive pelas malas que Rosa jogou para fora do portão, expondo suas roupas íntimas para quem quisesse ver. O homem, que continuava com a cabeça baixa, imaginou que a moça iria zombar dele pela situação em que se encontrava. No entanto, Juliana estendeu a mão para ajudá-lo a levantar e disse que, se ele permitisse, ajudaria a recolher todas aquelas roupas e fechar as malas novamente. Paulo, apenas querendo que a situação acabasse logo, aceitou a ajuda de Juliana.
Em questão de minutos, os dois recolheram suas roupas que estavam espalhadas pela rua. Clara já tinha todo o enredo de fofocas pronto em sua mente. Enquanto assistia à cena, concluiu que Juliana tinha saído de sua casa para ajudar Paulo logo após ele ser expulso de casa, pois certamente era a amante. Rosa deveria ter descoberto tudo através de mensagens no celular dele, e agora estavam reconhecendo publicamente seu romance. A fofoqueira nem quis assistir a cena até o fim e correu para pegar seu celular para começar a enviar essa história em formato de áudio para suas amigas do bairro. A rede de fofocas logo faria esse enredo de traição e vingança chegar aos ouvidos de todos. Enquanto isso, dentro de sua casa, Rosa só conseguia pensar nos casacos de pele e nas bolsas de designer que compraria com todo aquele dinheiro. Como faxineira, ela trabalhava nas casas de mulheres da classe média alta e algumas eram até muito ricas. Enquanto limpava essas casas, via as roupas bonitas, sapatos e bolsas que essas mulheres tinham. Quanto mais ela pensava nesses objetos de luxo, mais Rosa achava que era a melhor coisa do mundo se livrar de Paulo. Seu marido nunca deixaria comprar tudo o que ela queria em paz. Ele definitivamente queria que ela comprasse uma casa e investisse em coisas chatas que uma pessoa milionária não precisa fazer. Ainda atordoado, Paulo entrou na casa simples de Juliana. Embora conhecesse a vizinha de vista, nunca a tinha notado ou entrado em sua casa. A mulher de 35 anos era realmente muito bonita. Se não estivesse apaixonado por Rosa, talvez até olhasse para ela com outros olhos. No entanto, Paulo era absolutamente fiel e esperava que sua esposa se acalmasse e o chamasse para conversar. Juliana serviu a Paulo um café preto forte, para ajudá-lo a se recuperar do choque da separação repentina e da humilhação pela qual passou. Em seguida, ela disse a ele que não era fofoqueira como as outras vizinhas e nem queria saber de detalhes, mas precisava saber se Rosa o havia expulsado por algum motivo sério. O homem entendeu que Juliana estava apenas sendo cuidadosa. Afinal, ele estava praticamente acolhendo um estranho em sua casa. Como ela morava sozinha, era importante saber se ele tinha algum vício ou era violento. Paulo respondeu, dizendo que era incapaz de machucar uma mosca e que realmente não conseguia entender o que tinha acontecido com sua esposa. Juliana comentou que Paulo tinha ido trabalhar como de costume pela manhã e que tudo estava bem entre ele e Rosa. No entanto, assim que ele chegou em casa, encontrou as malas na sala e o pedido de divórcio. Para ele, era incompreensível o que tinha acontecido naquelas poucas horas para que Rosa não o quisesse mais. Ao falar sobre o ocorrido, Paulo começou a chorar. Juliana sentiu pena do homem, pois entendia exatamente como ele se sentia. Cerca de 6 meses atrás, ela também tinha sido surpreendida por seu então noivo, Gabriel. O rapaz simplesmente lhe mandou uma mensagem de texto dizendo que não queria mais se casar com ela. A data do casamento estava marcada para daí a 6 meses. Ou seja, naquele momento em que Juliana consolava Paulo em sua cozinha, ela deveria estar se casando com Gabriel. Por um tempo, ela não conseguiu entender o que havia acontecido. Mas por ser orgulhosa, ela decidiu não procurá-lo. Em certo dia, Gabriela, uma de suas amigas, anunciou em uma rede social que estava noiva e se casaria dentro de 2 meses. Quando Juliana viu as fotos de Gabriela com esse noivo misterioso que apareceu do nada, ela percebeu que era ninguém menos do que Gabriel. Depois disso, ela soube através de pessoas que conhecia em comum com Gabriela que o relacionamento entre os dois tinha começado muito antes de terminarem. Com essa lembrança clara em mente e sabendo que Gabriel estava em lua de mel com Gabriela naquele momento exato, Juliana imaginou que Rosa poderia estar apaixonada por outra pessoa. No entanto, considerando o quanto isso poderia magoar Paulo, ela decidiu não mencionar essa possibilidade. Em seus pensamentos, Paulo revisou os eventos da última semana e até falou sobre eles com Juliana. Talvez uma mulher pudesse entender se ele tinha feito algo errado com sua esposa, algo que a tivesse motivado a agir dessa maneira. Entre os momentos que ele compartilhou com Juliana, estava o dia em que ele e sua esposa foram à loja de loteria. Enquanto Paulo foi ao caixa eletrônico retirar seu saldo, Rosa fez sua aposta na loteria. No entanto, isso era uma coisa comum de se fazer. Ela sempre gostou de jogar na loteria, embora soubesse que nunca tinha ganhado nada. Juliana, que era mais esperta do que Rosa podia imaginar, imediatamente concluiu que sua vizinha estava tentando se livrar do marido porque tinha ganhado na loteria.
Sem dizer nada a Paulo, ela decidiu que tentaria encontrar o bilhete premiado na casa da vizinha. Paulo agradeceu a Juliana pela ajuda e acolhida, dizendo que procuraria um lugar para ficar nos próximos dias. Juliana disse a ele que poderia ficar no sofá da sala de estar, onde ele estava naquele momento, até encontrar um lugar para morar. Naquela noite, Juliana mal dormiu, pensando no bilhete premiado e em como Rosa devia estar fazendo planos para gastar toda a sua fortuna. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida, Paulo foi trabalhar e Juliana decidiu colocar seu plano em prática. Ela procuraria o bilhete premiado na casa da Rosa. Sabendo que sua vizinha não estava em casa durante o dia, Juliana usou qualquer pretexto para entrar na casa. Ela perguntou a Clara se poderia emprestar a escada para uma reforma que queria fazer em casa. Como era fofoqueira, Clara logo começou a questionar Juliana sobre Paulo. Perguntou se os dois estavam realmente juntos e se pretendiam morar juntos em breve. Ao ouvir essas perguntas, Juliana queria ainda mais encontrar o bilhete premiado e esfregar a verdade na cara de Clara. A fofoqueira deixou claro que nunca emprestaria a escada para sua vizinha. Segundo ela, Paulo e Juliana estavam tendo um romance ilícito. Afinal, Paulo ainda era casado. Juliana perdeu a paciência com Clara e pediu que ela ficasse fora de sua vida, pois não havia feito nada a ninguém. Clara, que não conseguia ficar sem alfinetar alguém, disse que era bom que Juliana não estivesse roubando o marido da vizinha. Juliana achou melhor parar de falar com Clara antes que acabasse dizendo umas verdades. Felizmente para Juliana, ela conseguiu entrar na casa da vizinha porque a janela dos fundos estava destrancada. Como sabia que Rosa estava com pressa de se livrar de Paulo, logo encontrou o bilhete premiado e também os documentos de identidade dele em uma gaveta. Assim que encontrou o bilhete, Juliana pensou em tudo o que poderia fazer se tivesse aquele dinheiro em mãos. Mas sabia que, no fundo, nunca poderia ficar com aquele bilhete, porque Paulo era um homem muito íntegro e nunca aceitaria nada que fosse fruto de desonestidade. Embora tenha encontrado o bilhete, Juliana deixou na casa e voltou para sua casa para encontrar Paulo. Assim que Paulo chegou em casa do trabalho, Juliana o recebeu e contou a novidade sobre o bilhete premiado. Ela sugeriu que Paulo fosse imediatamente ao escritório da loteria para verificar o bilhete e retirar o prêmio antes que Rosa descobrisse o que estava acontecendo. Paulo concordou e os dois foram até a loja de loteria. Quando Paulo confirmou que o bilhete era realmente o vencedor, ele ficou chocado, mas também extremamente grato a Juliana por sua ajuda. Eles foram juntos ao banco para depositar o prêmio. Paulo sabia que aquele dinheiro mudaria sua vida para sempre. No dia da audiência de divórcio, Paulo estava calmo e sereno. Ele sabia que tinha a lei ao seu lado e que Rosa não poderia simplesmente ficar com seu dinheiro. Juliana o acompanhou, disfarçada no fundo da sala do tribunal para apoiar seu amigo. Quando Rosa chegou, Paulo a cumprimentou educadamente e sentou-se ao lado de seu advogado. Durante a audiência, Rosa tentou apressar Paulo para assinar os papéis do divórcio, mas ele insistiu em revisar cada detalhe com seu advogado. Quando chegaram ao acordo financeiro, Paulo revelou que já havia retirado o prêmio da loteria e que não dividiria o dinheiro com Rosa. Rosa ficou furiosa, gritando e tentando argumentar que o dinheiro era dela. O juiz pediu silêncio e Paulo explicou calmamente que ele tinha o bilhete premiado e o comprovante de pagamento em seu nome. Ele mostrou os documentos ao juiz, que confirmou a validade do bilhete. O juiz então decidiu que Rosa não tinha direito ao prêmio da loteria. Como Paulo era um homem justo e generoso, ele ofereceu a casa para Rosa, enquanto ele ficaria com o prêmio da loteria. A decisão do juiz foi bem recebida pela vizinhança, que estava ansiosa para ver o desfecho do drama. Rosa, incapaz de aceitar a derrota, tentou atacar Juliana, acusando-a de roubar seu marido e sua fortuna. Paulo interveio, segurando Rosa e explicando que Juliana apenas tinha ajudado a revelar a verdade. A multidão de vizinhos aplaudiu, reconhecendo a justiça da situação. Desesperada e humilhada, Rosa saiu do tribunal em lágrimas, incapaz de acreditar que tinha perdido tudo. Paulo e Juliana, agora com a fortuna da loteria, começaram a fazer planos para o futuro. Eles decidiram comprar uma casa nova para Paulo e investir em uma pequena empresa de eletricidade para ele. Juliana, por sua vez, decidiu voltar a estudar e abrir seu próprio negócio. Com o tempo, a amizade entre Paulo e Juliana floresceu em algo mais profundo e eles começaram a namorar.
A vizinhança, incluindo Clara, observou com interesse e aprovou o novo relacionamento, reconhecendo que Juliana era uma boa influência na vida de Paulo. Rosa, por outro lado, tentou seguir em frente com a casa que Paulo lhe deixou, mas sem a fortuna teve que aprender a viver de maneira mais modesta. Ela percebeu que sua ganância havia feito perder tudo, inclusive o amor de Paulo. Apesar de tudo, ela começou a refletir sobre suas escolhas e a buscar um novo caminho, tentando encontrar paz consigo mesma. Enquanto isso, Paulo e Juliana prosperaram juntos. Eles viajaram, investiram em seus negócios e ajudaram a comunidade local. Paulo usou parte de seu dinheiro para financiar projetos sociais e apoiar os menos afortunados, sempre lembrando de suas próprias dificuldades. Juliana, ao seu lado, tornou-se uma parceira dedicada e uma figura respeitada na comunidade. Juntos, eles mostraram que a verdadeira fortuna não estava apenas no dinheiro, mas na bondade, honestidade e amor que compartilhavam.